Hoje, um terço dos idosos acima de 75 anos tem Alzheimer. Em 2050, Leda, a previsão é de que 50%, metade, 50%? em 2050. Caramba! E eu não sei se a gente vai estar lá para ver isso, mas Não, eu sim, certamente não estarei, mas nossos é filhos, nossos preocupante. netos. É muito preocupante, meu Deus. E também tem uma coisa hoje, sobre derrames, pequenos derrames e tal, que também saiu hoje numa pesquisa. Eu vi hoje na imprensa, não sei se é de hoje isso, mas eu vi hoje, que alguém. Eu vi hoje no Globo também, dizendo que quem toma aspirina todo dia para prevenir AVC está, na verdade, fazendo como que atraindo um sangramento intracraniano, uma coisa assim. Faz algum sentido para você? Olha, é difícil, porque a aspirina, ela é É porque diferente. se ficar a sensação que eu tive quando eu li a matéria, assim, se ficar o bicho pé, se É, correr o bicho pé, se ficar o bicho come, né? a aspirina, o problema da aspirina não é o sangramento cerebral, porque ela não é um anticoagulante, ela é um antiagregante plaquetário. Ou seja, ela deixa o sangue mais fino, mas não tão fino a ponto de sangrar. O problema da aspirina crônica, além da úlcera e da gastrite, é a disrupção do nosso segundo cérebro, Do intestino. intestino. Então, o uso crônico do AS, ou qualquer anti-inflamatório, o corticoide, que é o anti-inflamatório também, ele desequilibra esse nosso segundo cérebro e abre as portas, um portal do inferno, o portal da inflamação, que, de novo, de acordo com a nossa vulnerabilidade genética, nosso cérebro. Agora, Leda, tem muita gente que faz tudo errado e não vai ter Alzheimer, tá? Porque nem todo mundo tem essa vulnerabilidade, então não é motivo para pânico. Mas, na dúvida, né, Leda, a gente tem que dar os 10 mil passos, ter uma dieta mais ou menos mediterrânea, né? Eu coloco no meu livro as 7 pérolas da alimentação. Respirar é uma coisa que aumenta o nosso hipocampo, que é uma estrutura responsável pelas nossas emoções e pela memória. A respiração bem feita, não estou falando de meditação, ela também aumenta a substância cinzenta, ela aumenta as sinapses, sinaptogênese, ela aumenta os neurônios, ela diminui o cortisol, ela diminui a pressão, ela diminui a frequência cardíaca, ela aumenta a testosterona. Meu Deus, eu costumo dizer que a respiração é uma neurocirurgia sem cortes, sem risco e sem custo. Nossa, eu não sabia que a respiração era tão importante. Muito, muito importante. Ela pode ser feita dentro do Uber, ou na fila do supermercado. Não precisa ir para os Alpes tibetanos. Você fala parar e ficar respirando com atenção, é isso? Isso, a respiração diafragmática faz com que o oxigênio entre 30% a mais dentro do nosso corpo. E o nosso cérebro agradece. Caramba, respirar. Respirar pode ser um bom remédio. Olha, olha, pessoal, que estão nos ouvindo, invista na respiração, mas invista sério. Porque no fundo, Leda, todo mundo desdenha a respiração. As pessoas não levam, elas acreditam, acham legal, mas na hora do vamos ver, parece que isso não é para mim. Não sejam deles. Não cometa esse erro de achar que a respiração não é importante. Você falou que pode ser dentro do Uber. Você pode ficar lá concentrado e ficar respirando certinho, E prestando atenção, né, na respiração. a barriga, o abdômen, ela tem que inflar como um balão. E depois ela tem que desinflar bem forte. E o tórax ele tem que ficar relativamente quieto. Tá? Essa é a respiração diafragmática. Isso a gente começa treinando, colocando um livro em cima da barriga e fazendo isso no chão. Então, a respiração pode ser feita em pé, no chão, caminhando. Isso vai depender muito da experiência com que a pessoa vai adquirindo ao longo da trajetória. É um treinamento, né, na verdade. É uma musculação, eu diria uma musculação cerebral. Que barato. Muito interessante isso. E você Faz com que recomenda,
Você acredita na meditação também? Deve Muito, estar, muito. como dedução lógica, porque a respiração e a meditação são primas irmãs, né, na São verdade. primas irmãs, exatamente, é um estágio a mais. Aí sim, a meditação ela demanda uma preparação, um tempo um pouco mais longo, é mais complexo. Mas, olha, o bom não é inimigo do perfeito, uma bela respirada, 3 a 5 minutos por dia, vai ajudar bastante, muita gente aí que tem, entre outras coisas, vulnerabilidades para doenças, é super recomendável. Reduz a pressão também, os pacientes que, né, ou seja, reduz a demência vascular, que é essa demência dos microderrames. É bem interessante, né? Me diz uma coisa, a respiração, o açúcar é o inimigo, né, é realmente um veneno, né. É, Porque eu não sabia que tinha um Alzheimer ligado ao consumo, ao alto consumo de açúcar. Isso para mim é. foi muito forte. Cada pico de açúcar que a gente tem, e ele ocorre 2 horas depois de uma refeição, a gente tem um pico de inflamação. E essa inflamação, para algumas pessoas, é um chute no cérebro. Aí é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, multiplica por 70 anos. Isso tudo é demais para o cérebro. Os neurônios, eles ficam como se eles tivessem uma folha de papel filtro entre eles. O cérebro fica caramelizado, açucarado. Existem várias formas da gente mitigar esse problema. E uma delas, eu até falei já nas minhas redes, e tem estudos muito incríveis, meta-análises, são fortes evidências, por exemplo, do vinagre de maçã. O vinagre de maçã, se ele for ingerido 1 colher num copo como esse, antes de uma refeição, ele achata esse pico de glicose aqui, ó. Sim, ele fica assim. E você, Jura? eu gosto do vinagre de maçã. Tão simples, tão bobinha, né. Uma colher num copo de água no vinagre de maçã, todo mundo pode fazer, porque nem é muito caro, nem não é possível para todos, é uma coisa bem democrática. Nas 3 refeições, não esqueça, eu faço nas 3 refeições. Às vezes os garçons dos restaurantes meio que estranham. Garçom, me traz um vinagre aqui. Mas eu boto um fundinho de copo e tomo, e era isso. E você, quando você fala que o açúcar, a gente faz um pico de açúcar, isso quer dizer que você tem, para fazer esse pico, você come carboidrato nessa refeição ou come açúcar propriamente? Você pode não comer um pudim, por exemplo, aí você come inhame, tomate, batata baroa, eh, arroz, carne. Hipoteticamente, você faz um pico de açúcar com essa refeição também, ou só se você comer uma sobremesa açucarada? Depende muito da ordem dos alimentos. Isso é uma coisa importante para as pessoas saberem. Quando você for almoçar, jantar ou tomar café, comece com fibras, depois gordura, depois proteína, depois o carboidrato. Vamos lá. Vamos colocar isso em prática. Fibra, gordura, vou anotar, proteína. Isso. Uma salada com gordura, tu já tá matando as 2 primeiras. Tá. Uma A salada com com cerveja. azeite já foi. Lembra que você tomou vinagre antes. Tá. Depois com bife, a carne ou qualquer outra proteína e o feijão com arroz vem depois. E aí vem a sobremesa. E um dos detalhes que eu coloco, que está no livro, é que os açúcares, carboidratos, eles são melhor digeridos no almoço do que nas pontas do dia. Então, no lugar de doce ou de carboidrato simples que a gente fala, que é aquele carboidrato que dá pico, é no almoço. Não é logo que tu acorda e não é quando teu intestino está querendo dormir. Se tiver que comer carboidrato, coma no almoço. Claro, isso é libertador. Porque se a gente conversa com o nosso próprio cérebro e diz para ele, cérebro, você, cérebro primitivo, que tem mais de 10 mil anos e que é fissurado por doce porque era uma raridade. 10 mil anos atrás tinha uma árvore de figo, as pessoas se matavam para comer o figo.
e depois não comiam por 2 anos. Então, o nosso gene ainda é o mesmo daquele. Então, tem que dizer para ele, cérebro primitivo, eu vou comer açúcar, eu vou comer um açúcar de boa qualidade, pouco, e na hora do almoço, onde após o almoço tem mais outra coisa para reduzir pico também. Eu vou dar um monte de dica. Claro. Então, ó, falei do vinagre, falei da ordem dos alimentos, e tem uma outra coisa que os europeus fazem muito para diminuir o pico, sem eles saberem, que é dar uma caminhada após a refeição. Uma caminhada de 10 minutos. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!